sabe o que foi a Clevelândia? Diz um adágio popular que quando o homem ele não conhece a sua história, ele está condenado a repeti-la. Clevelândia foi uma colônia criada em 1922 para servir de área de assentamento rural, onde passou a abrigar famílias nordestinas, muitas das quais fugidas das secas. A colônia de Cleveland, nome original dado ao campo, em homenagem ao presidente estadunidense Grover Cleveland. E esta colônia, ela cumpria múltiplas funções. Era uma área modelo para um projeto civilizacional e garantia, ao mesmo tempo, a ocupação de uma região de contestado fronteiriço, aliviava tensões na área urbana paraense e homenageava um presidente identificado com o alinhamento defendido pelo governo brasileiro em sua política externa aos Estados Unidos da América. Este governo era o de Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. E esse governo ele foi marcado por repressões violentíssimas aos políticos de oposição, às lideranças operárias e setores das Forças Armadas, alguns deles. Por ocasião do seu mandato presidencial, Arthur Bernardes deportou, prendeu e isolou em ilhas milhares de oponentes e suspeitos de conspiração contra o seu governo. No Rio de Janeiro, as dependências das casas de detenção ficaram realmente completamente lotadas desses opositores ao regime. Ficaram juntos a prisioneiros comuns, a presos comuns. E o interessante é que isso no nosso país sempre se dá. Que eu me recorde agora, aconteceu também na insurreição comunista de 1935, quando Getúlio Vargas lançou diversas lideranças do Partido Comunista Brasileiro nas prisões, junto com os presos comuns. E também me lembro de 1964, quando as mesmas forças que atuaram em 1935 prenderam muitas pessoas, não só comunistas, e os enviaram às prisões
e estes se juntaram aos presos comuns. Naquela época, principalmente após 1923, o governo procurava simular, mas sem sucesso, certa tranquilidade social. Em conformidade com os fatos, Arthur Bernardes iria criar também uma delegacia específica para combater os opositores do seu regime. E foi chamada de 4ª Delegacia Auxiliar. E esta passou a prender operários, sindicalistas, anarquistas, comunistas, sobre as mais diversas acusações. As autoridades acreditavam impedir as convulsões sociais cada vez mais ameaçadoras com tais prisões. Tais temores, no entanto, se concretizariam no dia 5 de julho de 1924, com um levante tenentista, desta vez na cidade de São Paulo, sob o comando do general Isidoro Dias Lopes. E as tropas amotinadas com o apoio de parte da força pública paulista tomaram áreas estratégicas naquela capital. E no Rio de Janeiro, os agentes de polícia haviam encarcerado centenas de trabalhadores. E com o crescimento do número de presos, o governo teve que buscar alternativas. E em uma reunião com seus ministros, o presidente ouviu a sugestão de seu ministro titular da pasta da Agricultura, o senhor Miguel Calmon. E qual era a sugestão? Era enviar o excedente prisional para o Oiapoque. Mas antes do cumprimento de tal sentença, os prisioneiros eles passavam por uma triagem. E estes iam parar no navio Campos, de nome Campos, que se encontrava fundeado na Baía de Guanabara, onde tais prisioneiros eram submetidos aos piores tratamentos. Neste navio, que podemos chamar de navio fantasma, ou navio infernal, os presos, além de trabalhos forçados, eles não tinham alimentação suficiente, ou mesmo a mínima higiene. No final do ano de 1924, então, a primeira remessa de deportados partiria no vapor Comandante Vasconcelos, com operários anarquistas, trabalhadores desempregados, criminosos comuns, alguns estrangeiros e militares de baixa patente. E após uma viagem muito desgastante, com episódios semelhantes aos relatados a bordo do navio Campos, fundeado nas águas do Rio de Janeiro, o contingente primeiro chega com cerca de 419 presos. E após troca de barco em Belém, desembarcaria nas imediações da colônia de Clevelândia, no dia 27 de dezembro de 1924. A colônia, ainda com a presença de famílias assentadas, passaria então a um regime misto, comportando
os prisioneiros recém-chegados. E segundo o relato de operários deportados na época, nos primeiros dias, chegado ao campo, um dos prisioneiros de nome Adelino havia se queixado ao administrador contra as injustiças que eram vítimas velhos e jovens. O diretor confiara ao prisioneiro Coronel Bahia a disciplina dos internos. E como tais violências partiu justamente do responsável pela vigilância, muito pouco se fez para que fosse minorado, acalmado aqueles atos de truculência. E tanto os protestos coletivos dos desterrados, como qualquer reação às agressões recebidas, eram punidas severamente. O hospital da Clevelândia, chamava-se Hospital Simão Lopes, em pouco tempo havia se transformado em um necrotério para onde os presos moribundos recusavam-se a ir. Aqueles que fugiam do trabalho forçado, eles eram remetidos a um local, tipo uma cabana, com telhado de zinco, onde temperaturas eram insuportáveis. Era um dos castigos. Os sindicalistas anarquistas, entre os quais Domingos Passos, chamado de o Bakunin brasileiro, eles tiveram um destacado papel dentro desta colônia. E ele, mais seus companheiros, não apenas não descuidaram das questões de organização, bem como foram incansáveis nas tarefas de formação dos deportados, que é ensinando as primeiras letras, alfabetizando-os como idioma internacional Esperanto e também noções de outras línguas, como ainda foram capazes de encabeçar as fugas mais bem-sucedidas que se deram nesse campo. Vários depoimentos nos dizem que no cotidiano da Clevelândia, os anarquistas nunca descuidaram da comunicação com os seus camaradas de Belém, da cidade de Belém, no Pará, e de outras capitais do Brasil. Iniciativa esta que se mostrou fundamental após a evasão dos internos. No entanto, 5 anarquistas vieram a falecer em consequência de doença, de fome, de maltratos, que foram os senhores Pedro Mota, José Maria Fernandes Varela, Nicolau Paradas, José Alves do Nascimento e o senhor Nino Martins. Esse último, um militante gaúcho que não conseguiu escapar à prisão no Rio de Janeiro, mesmo depois do auxílio dos anarquistas de Campos, da cidade de Campos, dos Goitacazes, que o disfarçaram de funcionário dos Correios. Com a situação já bastante ruim, a chegada de novos contingentes de prisioneiros piorou ainda mais. Assim, logo no início do mês de janeiro de 1925, praças do Exército e da Marinha, das revoltas do Pará e Amazonas, eles se somaram ao contingente do ano anterior, pouco mais de uma centena de prisioneiros.
em junho desse mesmo ano, chegaria o grupo de soldados presos no cerco de Catanduvas, no Paraná. O crescimento do grupo veio a ocasionar fugas de deportados para a Guiana Francesa. E na Guiana Francesa veio a refugiar-se alguns desses prisioneiros fugidos. Esse fato justificou então o aumento da vigilância e o recrudescimento das penas de espancamento. E alguns anarquistas que conseguiram escapar e chegaram a São Jorge, na outra margem do rio Oiapoque, passaram por experiências terríveis, como atesta a correspondência de 2 de fevereiro de 1926, enviada ao militante anarquista Silvério de Araújo. A correspondência, abre aspas, dizia em: quando chegamos em São Jorge, Guiana Francesa, ainda não tínhamos alguns recursos mandados por vós. Porém, depois de estarmos aqui 1 mês e tanto, os ditos recursos se esgotaram. Ficamos numa situação crítica. Não há trabalho. O nosso camarada Pedro Mota faleceu aqui a 12 de janeiro devido à falta de medicamentos e alimentação, como tantos outros têm falecido. Antônio Salgado da Cunha baixou hoje mesmo ao hospital de Caiena, em mísero estado, com os pés quase podres de bicho, frieira e outras moléstias. Fecha aspas. Outros internos também tentaram fugir e foram tragados pela densa floresta que cercava a colônia Cleveland. Ou então eles eram obrigados a retornarem por força das enfermidades que tomavam seus corpos e arrefeciam o ânimo, o seu espírito de liberdade. O balanço dos óbitos na Clevelândia seria feito com o fim do governo de Arthur Bernardes e da censura aos meios de comunicação. A imprensa, as liberdades estabelecidas no novo governo de Washington Luiz e a própria alcunha imposta pelos estudantes ao presidente Bernardes, chamando-o de Presidente Clevelândia, ensejaram o princípio de um inquérito público que durou todo o ano de 1927. Dos 946 desterrados, segundo os números apresentados pelo próprio governo, 491 sucumbiram às doenças, aos maus tratos e aos trabalhos forçados. O processo da Clevelândia obrigou até mesmo o ex-ministro Miguel Calmon, na tribuna do Senado em fins de 1927, a fazer uma longa defesa de sua reputação. Também os comunistas, uma vez que não foram penalizados com deportações para o Oiapoque, reconheceram através de seu periódico, A Classe Operária, que, abre aspas, vendo a tormenta e não podendo afrontá-la, fizeram como o camelo, meteram o pescoço na areia e deixaram o Simu passar. Esconderam-se para continuar o trabalho revolucionário. Fecha aspas. Ainda dos anos de 1930,
no governo de Getúlio Vargas, notícias sobre o envio de presos políticos à Clevelândia apareciam em panfletos comunistas. A colônia penal de Dois Rios, na Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, era chamada por força da memória de a Nova Clevelândia. E mesmo após a sua morte, em 1955, Arthur Bernardes continuaria associado aos acontecimentos da Clevelândia. Em seu velório, entre tantas outras homenagens, ele pôde, não ele, lógico, que tinha falecido, mas aqueles que estavam ali naquele momento, em seu féretro, observar uma grande coroa de flores com os seguintes dizeres, abre aspas, os sobreviventes da Clevelândia pedem perdão por terem se insurgido contra um governo tão honesto e um presidente tão digno, fecha aspas. Pura ironia de um desafeto político. Ou então, uma tentativa de dedicados correligionários em reescrever a história.